Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Sidney, eu sou psicólogo e quero começar o bate-papo de hoje te fazendo uma pergunta. Para quem é que você deve falar sobre a sua ansiedade? Ela é uma pergunta bastante simples, mas que a maneira como a gente lida com a ansiedade faz a gente parar para pensar. A ansiedade, mais de uma vez eu já falei aqui, que não é um problema. Tá? A ansiedade é uma emoção humana e todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter ansiedade. Isso é fato. Problema é se essa mesma ansiedade acaba ocupando um espaço muito grande na nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Quando ela começa a te limitar naquilo que você vai fazer. Quer seja no seu sono, quer seja na alimentação ou nas suas relações sociais ou de trabalho, enfim. Quando a ansiedade ela toma uma proporção muito grande, é que ela vira um problema. E a pergunta que eu fiz para você de início foi: para quem falar da sua ansiedade? É algo que a gente tem que pensar. Por quê? A maneira como cada um se relaciona com a ansiedade reflete muito do que também se pensa sobre a própria ansiedade. Apesar de a gente falar muito sobre a ansiedade, enfim, né? Muitas pessoas acabam não entendendo o que é a ansiedade e, inclusive, acabam aceitando aquelas definições que dizem que a ansiedade é frescura, aquelas outras tantas definições de pessoas que não conhecem nada e dizem que é falta de ter o que fazer, dando a entender muitas vezes que quem sofre com a ansiedade é culpado por sofrer de ansiedade. Isso é uma coisa tão presente na fala das pessoas que sofrem que chega a ser algo que impõe, digamos assim, até vergonha para as pessoas. E aí quem sofre de ansiedade acaba tendo vergonha de dizer que sofre de ansiedade. Como eu disse antes, a ansiedade ela não é um problema em si, o problema é como ela toma uma proporção maior. Agora, outra pergunta para você. Alguém sentiria vergonha, por exemplo, de dizer que sofre de diabetes, ou pressão alta, ou enfim, qualquer outra doença? Provavelmente não. Provavelmente, inclusive, as pessoas diriam que, ok, tudo bem, procura o tratamento. Mas por que as pessoas ainda falam sobre a ansiedade como algo trivial? Como se fosse algo que realmente quem sofre daquilo é culpado de sofrer, porque se a pessoa fizesse qualquer outra coisa, ela não ia ser ansiosa. E não é essa ansiedade que as pessoas costumam dizer também, né? Não é essa coisa de que eu quero que algo aconteça logo. Não, isso não é ansiedade. A ansiedade que a gente fala é esse sofrer por antecipação diante de algumas situações e às vezes de uma forma muito desproporcional. Uma coisa é eu ser ansioso porque eu tenho um compromisso de trabalho e esse compromisso vai exigir de mim, enquanto profissional, uma postura, uma atitude, principalmente conhecimento, que faz com que eu tenha que me preparar. Isso é uma ansiedade, inclusive, positiva. Quem tem a ansiedade para se preparar para algo, provavelmente vai se preparar melhor. Mas se isso toma uma proporção muito grande e impede uma pessoa, por exemplo, de ter vida social, aquela pessoa que evita sair para não ter que falar da ansiedade. Porque as pessoas vão chegar e de repente vão perguntar: por que você está tão tristinho hoje? Por que você está desse jeito? Você não era assim. E até inclusive quando esse não era assim, provavelmente a pessoa fala: realmente eu não era assim. Me tornei, uma pessoa mais ansiosa e com vergonha de falar sobre, acabou se sentindo culpada, se sentindo com medo. Então, você costuma falar da sua ansiedade? Você fala com os seus familiares, com o namorado, com a namorada? Alguém do seu trabalho sabe que você sofre de ansiedade? Se você não conseguiu responder a nenhuma dessas questões,
Isso significa que a forma como você lida com a sua ansiedade é uma forma que, infelizmente, dentro da nossa cultura, ela ainda é muito corriqueira, muito habitual. Geralmente, nós não costumamos falar de saúde mental. A grande maioria das vezes, a gente acaba passando batido nessas questões. Se preocupa com a saúde física, mas quando a gente fala de saúde emocional, saúde mental, as pessoas meio que relegam a segundo plano. Sabe aquela história? Vão empurrando com a barriga? Deixa que uma hora isso se resolve? Olha, a ansiedade não se resolve assim. Ela não vai desaparecer. Se você já chegou no estágio onde ela te incomoda, onde você sente vergonha de falar que tem ansiedade, já chegou no estágio que você sozinho não vai mais dar conta. Você vai estar, nesse momento, precisando da intervenção de um profissional de saúde mental. Pode ser o psicólogo para fazer terapia. Num caso ainda mais sério, talvez um psiquiatra, porque ele vai entrar com a medicação para controlar os sintomas. Tudo vai depender do grau da ansiedade que você tem. Então é muito importante, quando a gente fala da ansiedade, falar com naturalidade. Gente, ansiedade faz parte da vida de todas as pessoas. Lógico, a grande maioria acaba não tendo essa ansiedade que a gente fala aqui, que é essa patológica, essa que causa prejuízo para a pessoa. Que bom que a grande maioria não passa. Mas para quem passa, o tratamento é a melhor forma, é a melhor alternativa. E algumas pessoas, né, inclusive que acompanham aqui a página, talvez ainda não estejam no grau aí de ter que ter um acompanhamento de um psiquiatra. A ansiedade ainda talvez não tenha atingido um grau tão elevado. Ela atrapalha, mas ainda não é uma coisa, sabe? E talvez seja esse o fator que faça com que essa pessoa não procure ajuda, não procure um profissional. Ou sinta vergonha até de admitir que está precisando de um profissional. Gente, cansei durante toda a minha formação, minha vida acadêmica, né, tempos de faculdade, de escutar que psicólogo é coisa para louco. Psiquiatra, então, nem se falar. Se a gente precisa fazer exames periódicos para cuidar da nossa saúde do corpo físico, a gente também precisa cuidar da nossa saúde mental. Falar sobre a ansiedade com quem está próximo, com um amigo, um confidente, né? É muito importante. Porque a partir do momento que isso for percebido pelas pessoas, você vai ver que ao invés de ser julgado, as pessoas vão te apoiar para que você realmente busque, né, o tratamento para voltar a ter qualidade de vida, voltar a ter aquele sono reparador, voltar a poder sair sem se sentir preso a qualquer coisa que seja. Ou com medo de que vai acontecer alguma coisa, ou com medo de ser julgado, apontado. É muito comum nos quadros de ansiedade as pessoas desenvolverem outros tipos de patologia juntos, que a gente chama de comorbidade. Ela tem a ansiedade e junto vão aparecendo algumas coisas. Entre elas podem ser, é muito comum junto com a ansiedade aparecerem fobias, medos. A fobia é um medo irracional. Então, não tratar da ansiedade, ficar escondendo ela, acaba levando as pessoas a quadros ainda mais sérios. Enquanto é a ansiedade, você vai conseguir ter um tratamento, fazer o acompanhamento, com remédio ou sem remédio, vai depender de cada caso, mas não tem que ter vergonha de buscar esse tratamento. Não tem que ter, sabe, criar fantasias na cabeça de que isso é uma coisa sua. Não é. Isso é sua e de todas as pessoas que sofrem com ansiedade. Então é muito importante identificar. Tem os dados que mostram que as pessoas, esses dados não são do Brasil, são de fora. Nos Estados Unidos, em média, uma pessoa leva 9 anos para procurar ajuda para fazer um tratamento adequado para a ansiedade.
Aqui no Brasil, eu li alguns artigos já que mostram que a grande maioria das pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade acabam não fazendo o tratamento de forma adequada ou simplesmente abandonando o tratamento. Isso mostra que as pessoas elas deixam de valorizar isso, às vezes até por um aspecto cultural, de achar realmente que isso é coisa só da sua cabeça, que isso é frescura sua, quando na verdade isso é algo que te causa sofrimento, dor. Você está perdendo, né, qualidade de vida porque você acaba não tendo relações sociais, você acaba não tendo uma vida amorosa ou familiar. O teu emprego às vezes pode ficar em xeque numa situação como essa, porque com o tempo as pessoas acabam perdendo credibilidade. O ansioso, ele mente, né? Ou seja, ele esconde de tantas pessoas as próprias emoções, que chega uma hora que ele não dá conta disso tudo. E aí, de novo, a pergunta: para quem é que eu devo falar da minha ansiedade? Para quem? Para aquelas pessoas que convivem com você. Para essas pessoas que podem te ajudar, podem te dar o apoio, o incentivo a buscar o tratamento. Se a sua ansiedade ainda não está, né, num auge desse, você de repente consegue até, fazendo o acompanhamento com técnicas, com exercícios, colocar ela de novo dentro de um patamar equilibrado. Mas não menospreze a ansiedade. Não ache que isso é algo que não precisa ser tratado. Se você já percebeu que essa ansiedade faz com que você não tenha a mesma vida que você tinha antes, se essa ansiedade faz em algum momento você se sentir muito triste, se essa ansiedade que você tem em algum momento te impede de fazer algo, significa que você já passou muito tempo com ansiedade, nunca deu atenção suficiente a ela e agora vai precisar realmente de ajuda de um profissional. E não tenha vergonha disso, gente. Quando a gente fala de saúde mental, as pessoas, geralmente se envergonham de ter que precisar do profissional. Alguém sente vergonha de ter que ir no dentista? Eu acredito que não. E é a mesma coisa. São aspectos diferentes, mas tudo é saúde. Tudo é qualidade de vida. Então é importante para vocês, né, não terem vergonha de falar sobre a ansiedade. Mas é lógico, escolham para quem vocês vão falar. Não precisa alardear aos quatro ventos, como se diz. Mas saiba que não tem vergonha nenhuma de se admitir, sim, eu sofro de ansiedade. É o primeiro passo. Mas não fique só no primeiro passo. A jornada é longa. O tratamento precisa ser iniciado. Então não sinta vergonha. Não tenha medo de dar esse passo. Ele vai ser um passo muito importante na sua vida. Um passo que vai te direcionar para você voltar a ter equilíbrio, voltar a sorrir de uma forma mais natural, voltar a poder dizer não quando você tem vontade de dizer não, porque aquilo está te desagradando, e não porque você quer agradar as pessoas com medo de que elas vão te abandonar. O ansioso, ele não vai ser abandonado. Justamente ao contrário. A partir do momento que se falar mais sobre a ansiedade, as pessoas vão ter menos preconceitos. Vão entender mais que isso é uma doença como várias outras que existem. E que, havendo tratamento, essa pessoa vai voltar a ter normalidade. E ainda mais, se for preciso tomar medicação, ok, tudo bem, a medicação ela vai servir para te colocar dentro, né, do equilíbrio de novo. Não tem problema. Por que eu digo isso? Vejo muitas pessoas às vezes dizendo assim, não quero procurar porque tem que tomar remédio. Gente, a gente toma remédio para uma série de coisas. Eu sofro de enxaqueca, eu tenho que ter o meu remédio para minha enxaqueca. Tudo bem. A gente não precisa sentir vergonha por causa disso. Eu não sou uma pessoa menor do que as outras por causa disso. E eu vou dizer, a partir do momento que você deixar de se esconder e falar mais sobre, você vai ver o quanto isso vai ser libertador, o quanto isso vai te fazer bem.
Então, ficar nas mãos de vocês nesse momento, buscarem, tá, por ajuda, conversarem com quem está próximo de vocês e a partir desse momento vocês conseguirem ter de volta o equilíbrio na vida de vocês. Pessoal, mais uma vez agradeço a todos. Quem curtiu, deixa aí um comentário também. Para aquelas pessoas que você talvez conheça, que precisam ver esse vídeo, marca elas aqui também. E assim a gente se fala na próxima semana. Até mais.